Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power. E nesse podcast, que eu espero que seja mais rápido que os outros, eu quero falar sobre formação de equipes para desenvolvimento de games. Porque muitos desenvolvedores muitas vezes não conseguem, seja por questão de tempo ou até mesmo questão de conhecimento, fazer todas as etapas de um game. Porque para você fazer um jogo não é simplesmente programar, você precisa da parte de programação, você precisa de um roteiro bacana, você precisa de áudio, tanto a parte de sonoplastia, que são os sons do jogo, quanto a parte das músicas, que é a música do game. Você precisa da arte para cenário, a arte para os personagens, animações, dentre outras coisas. Ou seja, um jogo é composto de muitas áreas diferentes que se unem e fazem essa mídia que são os games. E muitas vezes a pessoa não consegue fazer todas essas tarefas, executar todas essas tarefas com qualidade e por isso buscam outras pessoas para auxiliarem a desenvolver esse projeto. Muitas pessoas que procuram montar uma equipe ou procuram a primeira equipe, geralmente começa para fazer jogos simples, não necessariamente jogos muito simples, mas começam para fazer jogos mais para fins de treinamento, para ganhar experiência, montar um portfólio legal, porque um portfólio ele precisa de ter trabalhos bem feitos, trabalhos que não são tão bons assim, não valem tanto a pena fazer parte do seu portfólio. E muitas pessoas, muitos desenvolvedores que procuram montar equipes, pelo menos é o que eu vejo nos grupos no Facebook, procuram para fazer jogos para portfólio. Então eu separei aqui algumas dicas para você que está aí querendo montar um jogo, fazer um jogo e montar uma equipe para fazer esse projeto. A primeira dessas dicas que eu separei aqui é evitar projetos ambiciosos. Porque um jogo não é uma tarefa fácil de fazer. Você precisa de tempo, você precisa de conhecimentos, você precisa de habilidades aprimoradas e dentro de diversas áreas diferentes para você realizar um jogo. Então, a primeira coisa é evitar projetos que sejam ambiciosos. Até mesmo porque quando o projeto é muito ambicioso, é muito comum as pessoas nos grupos, nos fóruns, etc., ficarem com um certo receio daquele projeto. Meio que tá virando um meme essa questão do pessoal aparecer nos grupos de Facebook, vindo com aquela ideia de criar um próximo GTA, porém que se passa em determinado local que tem alguma coisa diferente. Não é bem assim. Quando você chega com um projeto que é muito ambicioso, tipo fazer um próximo GTA, um próximo, sei lá o que, Skyrim, ou qualquer outro jogo grande, o pessoal fica com o pé atrás, porque não vai ser um grupo de 3, 5 pessoas que vai conseguir fazer um jogo de qualidade no nível de um jogo como GTA. Então você tem que evitar esses projetos ambiciosos, até mesmo para que as pessoas coloquem fé no seu projeto e queiram embarcar. Caso contrário, vai aparecer somente pessoas que muitas vezes estão iludidas com essa questão de criar jogos e pode ser que elas acabem te abandonando no decorrer do caminho, porque vai aparecer muitas dificuldades e quando o seu projeto é muito grande, muito ambicioso, vai aparecer uma quantidade muito maior de empecilhos que vai aos poucos desanimando sua equipe. Ninguém quer ficar 10 anos para produzir um jogo em equipe, sem ver resultado, sem ver nada. Então é melhor você pegar um projeto mais simples que você consiga produzir num tempo adequado para o projeto se estender por muitos anos e
que as pessoas consigam desenvolver, que tenha um tamanho adequado e que a necessidade de conhecimento técnico seja aquilo que as pessoas vão conseguir fazer. Não adianta você querer fazer um projeto que tenha, por exemplo, visuais hiperrealistas, se as pessoas que vão compor a sua equipe são pessoas com nível iniciante de conhecimento. Porque elas não vão conseguir executar tarefas que somente um especialista seria capaz de fazer. Não sei se está dando para ficar bem claro. E mesmo que exista pessoas que consigam fazer trabalhos a nível de especialista, essas pessoas não vão querer agregar uma equipe que é composta basicamente por iniciante. Então você tem que entender o seguinte: se você é um iniciante, você tem que procurar outras pessoas que estão no mesmo nível que você. Um cara que é um super especialista em modelagem 3D, em criação de animações e gráficos hiperrealistas, não vai querer se juntar a um grupo de estudantes iniciantes, porque não vale a pena para ele investir tempo e trabalho para fazer algo primoroso, sendo que a parte de áudio, a parte de roteiro, programação vai ser algo bem basicão, porque no final das contas não vai ficar tão equilibrado. Então para essa pessoa não vale a pena. É igual eu ouvi dizer muito que quando a equipe é 10, as pessoas que compõem aquela equipe ou que vão compor aquela equipe, elas têm que ser 10. Se a equipe for 5, o cara que é 10 não vai fazer parte de uma equipe que é 5. Então você tem que ter isso em mente. Porque buscar pessoas que tenham o seu nível de conhecimento em outras áreas, obviamente, para poder executar um trabalho que seja adequado para o nível de conhecimento dessas pessoas. Então não vai se jogar de cara num projeto grande e ambicioso se as pessoas que estão no seu grupo, na sua equipe, são pessoas que estão ali no nível iniciante, intermediário. Porque jogos com propostas grandes e ambiciosas exigem pessoas que tenham um nível de conhecimento elevado, tenha uma habilidade prática em executar aquilo e também tenha experiência, porque só o conhecimento e habilidade muitas vezes não são suficientes. É preciso que as pessoas tenham experiências para saber o que dá errado, o que dá certo, como corrigir determinados problemas que aparecem. Aí sim a pessoa é capaz de fazer um trabalho mais ambicioso, mais bem polido. Na verdade nem é polido, porque você pode fazer um projeto simples polido, mas algo algo mais complexo, vamos dizer assim, porque exige muito da pessoa. Então trabalhar em projetos adequados para o nível de equipe que você está fazendo. E é aquilo, se você está iniciando, não vá procurar pessoas que já são especialistas, até porque vai ser fácil elas descobrirem que você não é um especialista e provavelmente elas não vão querer embarcar na sua ideia. Sem contar que geralmente esses projetos que se montam em equipe costumam ser projetos não remunerados, então o pessoal entra para equipes e não vai ganhar nada, não vai ter um salário fixo, não vai ter uma carteira assinada nem nada. Ela entra ali, o pessoal vai trabalhando ali no horário livre, de uma maneira informal, e depois colhem o fruto do resultado, né? O resultado é dividido entre as pessoas, se houver uma monetização. Em alguns casos, nem tem essa monetização. Talvez até interessante isso. Quando você for procurar equipes, ao invés de você falar da questão de dinheiro, já deixa claro que não vai ter, caso for dessa forma, só para experiência. Deixa claro que é só para experiência, que vai ser um projeto não muito longo, só para poder ter essa experiência em produzir um jogo, trabalhar em grupo, etc.
Porque quando chega aquelas pessoas, vamos fazer um jogo, vamos abrir uma empresa e vamos ganhar dinheiro e dividir o dinheiro entre as pessoas. Isso não é interessante porque fazer isso é difícil. Então as pessoas ficam com o pé atrás. Ninguém cai fácil nesse tipo de ideia. É mais complexo do que parece. Então trabalhar projeto simples. Depois, outra dica, saber o que você precisa. E saber o que você precisa especificamente a necessidade daquilo, que já entra o segundo ponto, o terceiro ponto, né, que é especificar a necessidade. Então, se você precisa de um artista 2D, não adianta você chegar lá nos grupos do Facebook e falar, preciso de um artista 2D. Porque artista 2D existem vários. Existem artistas 2D que trabalham com trabalhos mais quadro a quadro, animação quadro a quadro, por exemplo, algo mais estilo cartoon. Tem artista que trabalha com algo mais realista, outros trabalham com pixel art, outros em pintura digital. Alguns são iniciantes, outros são mais avançados no conhecimento e cada um possui seu estilo visual mais adequado. Da mesma forma, se você for falar, preciso de um artista 3D, vão existir diversos artistas 3D, cada um no seu estilo, cada um com a sua especialidade de trabalho. Então você precisa, além de saber o que você necessita na sua equipe, você precisa especificar qual que é a necessidade dentro daquele ponto. Então se você precisa de um artista 3D, você tem que especificar. Precisa de um artista 3D que trabalhe com criação de personagens e texturização hand painting. Porque se você não especificar, pode ser que apareça alguém que trabalhe com algo mais realista, com arte 3D realista, e talvez ele não tenha o conhecimento necessário para o projeto que você está fazendo. Mesma coisa, você que é um artista 2D, para pixel art, você tem que especificar, porque não é todo artista 2D que sabe pixel art. E você tem que especificar o estilo que você quer também. Se é um pixel art estilo 8 bits, 16 bits, ou algo mais livre, mais moderno, e por aí vai. Então saber o que precisa e especificar a necessidade que você tem. Outra coisa importante que já entra aqui no outro tópico, eu vou até puxar ele para outro local aqui, é você manter a sua equipe enxuta. Porque é o seguinte, para você fazer um jogo, geralmente você precisa de game design, você precisa de roteiro para ter uma história interessante, você precisa de level design, você precisa da arte do game. Eu não estou falando de pessoas profissionais, eu estou falando de elementos de jogo. Você precisa de áudio, da sonoplastia, você precisa das músicas e por aí vai. Então são diversos elementos diferentes que compõem um jogo. Não quer dizer que, e não é porque existem diversos elementos que fazem parte de um jogo, que você precisa necessariamente de uma pessoa executando cada uma dessas tarefas. Quando você tem uma quantidade grande de pessoas numa equipe, cada um fazendo uma tarefa, é interessante porque as coisas fluem mais rápido. O trabalho é feito de uma forma mais rápida porque não vai sobrecarregar ninguém e aquilo vai ser entregue de maneira rápida. O grande problema de quando você trabalha uma quantidade grande de pessoas na sua equipe é a dificuldade de gerenciar e sincronizar o trabalho de cada um. Porque às vezes, por exemplo, o pessoal vai trabalhar numa fase X do jogo. Aí precisa do gráfico, precisa da sonoplastia, da música, etc. Aí vai todo mundo, em determinada semana, trabalhar naquilo. Só que aí, uma das pessoas que era importante para aquela parte do game viajou ou teve um imprevisto que ela não consegue se conectar com os demais membros da equipe, que vai atrapalhar, que vai fazer com que a coisa não flua da maneira que deveria. Então, por melhor que seja ter muitas pessoas trabalhando para agilizar o processo, você tem essa dificuldade de gerenciar. Sem contar que
com o tempo pode ser que o pessoal comece a desanimar ou até mesmo a se desentender no meio do grupo. Uma pessoa dá uma ideia e a outra discorda e a outra começa a botar lenha na fogueira, e isso não é muito interessante. Então, o ideal é você manter a sua equipe enxuta. Então, por exemplo, ao invés de você ter um game designer e um roteirista, por que não juntar os dois numa pessoa só? Arrumar uma pessoa que trabalha o game design e também o roteiro. Porque se a pessoa tem a criatividade para desenvolver um game design interessante, talvez ela também tenha um pouco de criatividade para desenvolver uma história e um fluxo interessante para o jogo, para as decisões do jogo. Então, pense nessa questão também de manter a equipe enxuta e colocar mais de uma tarefa para cada pessoa. Muitas equipes, muitas empresas pequenas mesmo, costumam fazer isso. Às vezes a empresa tem 3 funcionários, que são na maioria das vezes os funcionários fundadores, e eles dividem as tarefas ali com base nos conhecimentos que elas têm, porém acabam trazendo mais tarefas do que somente uma tarefa específica. Então, às vezes o cara da arte também vai trabalhar no game design, vai trabalhar na parte de programação, um pouco na programação, o cara da programação vai trabalhar um pouco com o roteiro, com a parte de áudio e por aí vai. Pega os conhecimentos e sai dividindo aí com base no que cada um consegue fazer e mantém a equipe enxuta. Dessa forma, como você vai ter uma equipe menor, você vai, entre aspas, sobrecarregar um pouco mais cada um dos membros. E isso, por sua vez, vai te forçar a manter o projeto mais palpável. Ao invés de fazer um projeto gigante que precisaria de 500 pessoas, você vai ter que diminuir o seu projeto para trabalhar, sei lá, com 5 pessoas. Então é uma forma de induzir o seu projeto a não ser ambicioso. Então manter a equipe enxuta, sem contar que você vai conseguir gerenciar o pessoal de maneira mais fácil. Se você tiver que enviar alguma coisa ou se comunicar individualmente com cada um membro, fica bem mais fácil do que se você tiver várias pessoas. Outra coisa importante quando você for montar a sua equipe é os horários que cada pessoa tem disponível e também a rotina de cada um. Você precisa buscar pessoas que tenham horários e rotina semelhantes à sua. Porque senão pode acontecer o seguinte: suponha que você tenha todo o período da tarde disponível para trabalhar no seu jogo. Aí você chama uma pessoa que, sei lá, ela trabalha, estuda e é pai de família, por exemplo. Ela não vai ter a mesma disponibilidade que você tem. Então, às vezes, ela vai trabalhar nos finais de semana, sendo que talvez em muitos desses finais de semana ela não vai ter tempo disponível por ser pai de família. Então, não é interessante essa pessoa no seu grupo, porque o tempo dela é muito pequeno, enquanto que os demais vão ter um tempo mais tempo livre. E isso vai acabar gerando um gargalo na produção. Ou seja, a grande parte da equipe está produzindo e chega um certo momento que tem que parar a produção porque tem que esperar o trabalho executado da outra pessoa que está ali demorando para entregar aquilo. Então busque pessoas que têm horário disponível semelhante ao seu e também dos demais membros, que tenham uma rotina que seja semelhante também. Porque senão pode ser que a pessoa até mude a rotina dela e diminua o tempo e por aí vai. Então, se você é estudante, procure pessoas que também sejam estudantes. Se você já trabalha, procure pessoas que também trabalham, que tenham os tempos disponíveis semelhantes. Para não ficar uma pessoa trabalhando muito rápido e outra trabalhando devagar e o projeto ficar não andado na velocidade que deveria andar. Então, busque pessoas
que tenha horários disponíveis e uma rotina que seja um pouco semelhante à sua. Até mesmo para caso vocês quiserem se encontrar para desenvolver o jogo, seja encontro físico, até mesmo encontro via internet, porque é algo interessante. Suponha lá que o pessoal tenha disponibilidade à noite. Vocês podem se encontrar via Skype, Discord ou qualquer outra plataforma em determinado horário e ali vocês vão desenvolvendo juntos, cada um fazendo a sua tarefa. Porém, quando alguém tiver uma dúvida, já pergunta ali na hora, já mostra e assim tem um feedback instantâneo. Então, trabalhar em horários iguais é interessante por isso, porque enquanto o cara está programando, o outro está fazendo a arte, aí o cara terminou de fazer a arte, ele joga para o programador, joga para o game designer para poder ver se está adequado ali com o que ele planejou do jogo e assim flui melhor. Só que para isso acontecer, é necessário que as pessoas tenham horários disponíveis semelhantes. Outra coisa importante é usar recursos para organizar a produção. Esses recursos são como se fossem agendas onde você consegue colocar as tarefas e o pessoal consegue interagir. Uma ferramenta muito interessante para isso é o Trello. O Trello é uma ferramenta para gerenciar projeto, onde você consegue colocar, entre aspas, várias caixinhas, como por exemplo, tarefas para serem feitas, tarefas de arte, tarefas de programação, por exemplo, tarefas para ser executadas naquela semana, tarefas que estão sendo executadas ou tarefas que foram feitas. Assim você pega os cards, que são as tarefinhas, e vai deslocando de um ponto para o outro. Dessa forma, se o artista quer saber em que estágio está a programação ou em que tarefa o programador está trabalhando, ele pode ir lá no Trello, que no caso vocês compartilharam lá, o painel que vocês compartilharam, e ele consegue ver o que o programador está fazendo, o que já foi feito, o que falta fazer. Mesma coisa, se o programador quer saber o que o artista está fazendo, ele vai lá no painel dos trabalhos de arte e consegue ver o que falta fazer, o que ele está fazendo e por aí vai. Fica mais fácil de organizar a produção quando você utiliza esses recursos. Além, é claro, de utilizar o famoso Google Drive para vocês compartilharem as coisas que estão sendo feitas. Então, se o artista terminou uma coisa, uma arte para o jogo, já joga ali no Google Drive, o cara da programação já consegue pegar aquilo, jogar no game. Se deu certo, ele sinaliza que está tudo ok. Se não deu, ele já avisa o cara da arte e ele ajusta o que precisar ajustar. E por aí vai. Então fica bem mais fácil de se trabalhar assim quando se trabalha com recursos, ferramentas para organizar a produção e compartilhar de maneira rápida, em grupo, esses materiais. Bom, então essas foram algumas dicas para você montar uma equipe. Montar uma equipe não é uma tarefa fácil. Aqui não tem todas as dicas, obviamente, né? Mas é algumas que eu separei que me veio aqui em mente quando eu estava planejando esse podcast. Outra coisa que eu lembrei aqui também é importante que o pessoal da sua equipe esteja engajado no projeto e também que exista uma sintonia entre as pessoas, que o pessoal tenha objetivos semelhantes, que tenham valores semelhantes, porque às vezes uma parte da equipe está fazendo aquilo só como portfólio para ganhar experiência, enquanto outros na verdade querem ganhar muito dinheiro, e às vezes o projeto não está caminhando para isso. Então você tem que buscar pessoas que sejam engajadas e que tenham ali a mesma linha de raciocínio, porque senão vocês vão fazer o projeto, umas vão querer tal coisa, outros vão querer outras coisas, e às vezes aquele jogo não vai dar o resultado que certas pessoas querem. Às vezes vai servir só mesmo como portfólio e não vai gerar grana nenhuma. E se você trazer um cara que ele quer grana mesmo, não vai ser interessante, porque ele vai se frustrar
e ele vai acabar ficando sendo, sei lá, acabar atrapalhando a equipe porque não vai dar o resultado que ele quer. Então é interessante que o pessoal tenha aquela linha de raciocínio. Bom, então é isso aí. Outro aviso que eu tenho aqui, na verdade outro não, né? O primeiro aviso. Um aviso que eu quero passar aqui rapidinho antes de finalizar é que o curso Game Art 2 dele está na promoção, já tem um tempo, porém a promoção já está acabando. Eu vou deixar o link aí na descrição, porque se você quer aprender a criar arte para game, você tem que correr lá, se inscrever, porque a promoção vai acabar em breve. E é aquilo, vai acabar mesmo. Depois eu não sei quando que vai ter outra promoção, outro desconto. Essa promoção trouxe bastante alunos, muitas pessoas aproveitaram essa promoção. E se você quer aproveitá-la também, clica no link aí que está na descrição e corre lá, não perca tempo, porque senão você vai ficar de fora. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa edição do podcast sobre dicas de montar equipe de desenvolvimento de games. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que são desenvolvedores ou com os membros da sua equipe, caso você já estiver montando uma equipe. E é isso aí. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos na próxima. Até mais!